Antes da flecha atingir o seu alvo, ela precisa estar próxima do peito do arqueiro, para que assim ele possa arremessá-la ao alvo. Isso fala de estar próximo do Pai, do coração do Pai. Essa manhã, estou aqui para trazer à memória algo muito valioso na sua vida. Quem sabe despertar você, talvez de um sono, ou desentulhar sonhos que ficaram para trás. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que você é uma flecha nas mãos do Senhor, na qual precisa acertar o alvo. Uma flecha por si só não tem a capacidade de chegar ao seu alvo, mas quando ela é conduzida nas mãos do arqueiro, a precisão do alvo é concluída. Ei, jovens, o Salmo está falando da juventude, então é para você também. E eu queria pensar com você nessa manhã. Eu abri o Salmo 127, mas eu quero ler outros versículos, então você pode aguardar um minutinho aí na sua Bíblia. Mas eu quero pensar antes de nós lermos as Escrituras Sagradas, acerca de algo que tem sido visceral para mim nesses últimos dias, e mais uma vez eu subo aqui para compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Durante esses dias nós temos conversado acerca de propósitos. E talvez é um assunto um pouco ou muito comum, mas que se você for parar para analisar, ele tem uma complexidade que muitas vezes nós não conseguimos chegar à conclusão disso. O fato é que todos nós temos um propósito, fomos chamados para um projeto, temos um chamado. E se a gente olhar desde Gênesis, Deus, Ele desenvolve o homem, Ele cria o homem para uma finalidade. Ou seja, Deus não pode criar nada que não tenha uma utilidade. E Ele forma o homem e entrega ao homem a sua função. Gênesis, capítulo 2, versículo 16, você pode abrir a sua Bíblia comigo, eu quero ler com você. Gênesis capítulo 2, versículo 15. No capítulo 1 você vai ver o mesmo trecho, porém é como se fosse um preview da criação, e no capítulo 2 Deus começa a trazer alguns detalhes que não tinha no capítulo 1. No capítulo 2, no versículo 15, o Senhor Deus, as Escrituras Sagradas vão nos mostrar o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Primeira coisa que eu entendo aqui, olhando para esse texto, é que quando Deus forma o homem, Ele forma porque havia uma função para a qual o homem estaria sendo colocado ali. Ou seja, a sua função é cuidar, mas a tarefa que você tem cuidando disso é dar nomes. Você tem a autoridade para poder nomear os seres. A autoridade na vida de alguém vem mediante a sua função ou o seu chamado. É preciso encontrar a nossa função ou o nosso chamado ou propósito, como você queira chamar, para que assim a autoridade do Pai possa estar sobre as nossas vidas. A unção de Deus, ela vem com a finalidade de legitimar alguém para uma função ou uma tarefa específica. Adão, domine, cuide. E a pergunta para nós hoje seria: qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Quantos já ouviram aquela frase assim? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido. Olha, irmão, você tem um propósito de Deus na sua vida. Quantos já ouviram essa frase aqui?
Ou você já falou para alguém, falou, olha, Deus tem um propósito em sua vida. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz e faço até hoje. A bem verdade é que nós estamos cansados de ouvir essas. A bem verdade é que muitas vezes quando essa frase, ela é dita para nós, poucas são as vezes em que nós paramos para refletir acerca disso, ou perguntar, dizendo, qual é o meu propósito? Você já fez essa pergunta para você? É a pergunta que eu tenho feito hoje. É a pergunta que não quer calar dentro do meu coração. Porque a gente entende com a caminhada cristã que nós não temos apenas um propósito, mas nós temos propósitos e propósitos. Por isso que é importante você perseguir o alvo. Porque quando você chegar a um alvo, existe outro a ser alcançado. Quando você alcançar o outro, existe outro ali à frente. Mas já parou para perguntar, qual é o meu propósito? Deus, Ele te fez para uma finalidade. Você não nasceu simplesmente para sentar em um lugar e existir. Há uma grande diferença entre existir e viver. Adão, quando ele desobedece, ele peca, ele cai, ele deixa de viver e passa simplesmente agora a existir. Perdeu a sua função. A função de cuidar do jardim, por conta de uma desobediência, ela é abortada e por isso ele precisa sair desse jardim e viver. Só que ele não consegue viver por conta daquele pecado que estava ali e ele passa a existir. Ei, quantos de nós temos simplesmente existido? Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ei, Deus não quer que você simplesmente exista, Ele quer te trazer para a vida. Você entende isso? E aí, com a queda de Adão, o propósito do nosso Deus agora é trazer o homem para essa vida que ele havia perdido. Então aí nós podemos definir um propósito geral do nosso Pai eterno, que é trazer o homem de volta para casa. Trazer o homem de volta à vida. No jardim do Éden, em Gênesis, você vai perceber que Deus vai dizer para Adão, olha Adão, se você comer desse fruto, você vai morrer. Só que Adão ele não morre instantaneamente. E se você estudar a palavra ali, na raiz dela você vai perceber que ela está dizendo, olha, você morrendo, morrerás. Você desobedecendo e comendo, você deixou de viver e a morte natural agora é uma consequência. Mas o nosso Senhor nessa manhã tem nos chamado para a vida e vida em abundância. Mas qual é o seu propósito? Já perguntou isso? Pastor, eu sei o meu propósito. Que bom, porque o nosso propósito geral nós devemos saber, que é chegar a Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro alvo, porque nós não temos como descortinar os outros alvos se a pessoa de Jesus não entrar em nós. Não há como atingir os outros alvos se não houver vida em nós. Então, para que haja vida, nós precisamos estar próximos da vida. Para que haja vida, nós precisamos receber vida. E não há outro método, não há outro meio, a não ser através da figura de Jesus Cristo. Quem sabe você aqui hoje tem se perguntado, o que eu tenho feito da minha vida? A minha vida não tem mais sentido, não tem razão. Eu não sei se nem eu vou acordar amanhã. Ei, você precisa da vida de Cristo em você. E não adianta você querer procurar em outro lugar. Não adianta você querer buscar em outro lugar, se a pessoa de Jesus não for revelada em sua vida. Não há nada que o preencha. Pastor, como assim? Dá uma olhada para a vida dessas celebridades aí de Hollywood. Porque muitas delas tiram a sua própria vida. Talvez você gostaria de ter aquilo que elas têm, dinheiro, fama, carros, mansões. E por que então que elas tiram a sua própria vida? Existe um vazio no coração do ser humano em que dinheiro não pode suprir,
Fama não pode suprir, mas a pessoa de Jesus é a única capaz de suprir o vazio da alma humana. Se você tem essa vida dentro de você, meu irmão, é para você pular e dar glória a Deus de pé, como dizem aí. Aquilo que o mundo procura, nós temos dentro de nós. Ei! Você não é qualquer pessoa, já te disseram isso. E de fato, não somos. Mas a chegar até Jesus, a nossa vida ela não para, pastor Vanderlei. Porque a salvação em Jesus, ele não é o ponto final da nossa vida, mas ele é uma nova etapa a se começar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho. Se é caminho, a gente precisa caminhar por ele. Foi o caminho que te levou a chegar até Deus. Mas ei, a vida cristã agora ela começa a crescer. Até então, o seu propósito era alcançar o alvo chamado Jesus Cristo. Agora, depois dele, prepare-se para os outros alvos. Mas enquanto a gente não consegue alcançar o nosso propósito, o nosso chamado, a gente simplesmente existe. Existe uma frase do nosso irmão Martin Luther King que diz: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Querido, qual é o propósito da sua vida? Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu não sei ainda. Mas você está caminhando? Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como encontrar. Ei, eu não sei se você prestou atenção, mas nos últimos 2 domingos as mensagens que têm sido ministradas aqui desse púlpito têm te dado uma direção acerca disso. Já é hora de você acordar e ir para o seu quarto. Lembra da mensagem do domingo passado? Fecha a porta do seu quarto e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Fala de intimidade, fala de relacionamento. Quer descobrir o seu propósito, o seu chamado? Corre para o quarto, fecha a porta. Não é no meio de uma multidão que você vai descobrir, mas é no seu relacionamento com o Pai eterno. Aleluia. Jesus, ele é o ponto de partida, mas não é o ponto final. E aí eu quero ilustrar para vocês, falando de 2 homens de Deus, que através de Jesus, tiveram a ressignificância da sua vida, de forma que ninguém espera. A grande verdade é que o plano de Deus para nós, ele transcende tudo aquilo que nós pensamos. Estava assistindo ontem o aniversário da igreja na minha cidade natal, fazendo 38 anos. E uma cidadezinha consideravelmente pequenininha. E aí o pastor ministrando, falando que na época de implantarem essa igreja ali, não queriam abrir a igreja, porque é uma cidade onde Judas perdeu as botas e não tinha mais saída. Então não queriam abrir, não queriam fundar. O que a gente vai fazer lá? Não é uma cidade de passagem onde o povo passa para ir para outra. Não, ali, chegou ali, acabou. E houve uma relutância, houve uma resistência para poderem implantar essa igreja aqui, lá. Mas dali daquela cidade. Aquela igrejinha foi responsável por abrir inúmeras outras igrejas no sul do estado da Bahia. Milhares não, mas muitos pastores saíram dali. E olhando para esses 38 anos, eu me lembro da minha época de adolescente ali naquele lugar. Você acha que eu pensaria estar na frente de um púlpito nos Estados Unidos ministrando para alguém? Você já parou para pensar aonde Deus pode levar você? Não, você não pode pensar. Abraão não conseguiu imaginar. Abraão, sai da sua terra. Amém. Vou para onde? Começa a caminhar. Mas aonde eu vou? Abraão simplesmente anda. Não, Abraão, anda. Eu vou mostrar para você. À medida em que você for andando comigo, eu vou revelando o meu propósito a você.
E aí eu acho Abraão um cara acima da média, porque ouviu a voz de um Deus no meio de um povo pagão e simplesmente obedeceu e saiu. Talvez na nossa língua, no nosso popular hoje, a gente podia dizer, esse cara é muito louco. Como é que ele vai ouvir a voz e vai simplesmente sair? Ei, Abraão tinha convicção que era a voz de um Deus Altíssimo que estava comandando a sair em busca do propósito na qual Deus havia revelado, iria revelar a Abraão. Tem que ter coragem para poder assumir as consequências de um propósito de Deus na nossa vida. Na vida desses dois homens que tiveram as suas vidas transformadas, foi assim. Conhece o apóstolo Pedro? A vida de Pedro antes de Jesus era uma vida comum, talvez insignificante. Um pescador, alguém iletrado, irrelevante para aquela sociedade. Quem era Pedro? Alguém conhecia Pedro naquela área, naquela vizinhança, sabiam que existiam pescadores ali, mas quem era Pedro? Mas um dia Jesus vai ao encontro desse homem chamado Pedro, e ele se arrepende diante de Jesus, e o mestre diz para ele, olha Pedro, até hoje você pescou peixes, mas eu te farei pescadores de homens. Ei! Imagina você na cabeça de Pedro agora, você é alguém que está com a rede ali cheia de peixe, alguém fala, peraí, você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. Como é que é? Mas, Pedro, segue-me. Eu preciso que você simplesmente saia e siga-me. Eu não quero que você entenda agora o que eu tenho para você, eu quero que você simplesmente caminhe comigo. Deus não está preocupado em te fazer entender o projeto, o chamado, o propósito dele, não. Ele quer uma atitude em que você saia do seu lugar e caminhe com ele. Pescador de homens, uau! E aí você vai ver a história. Na primeira tarrafada de Pedro, pastor Vanderlei, 3.000 e lá vai entrar lá, se convertem. Quer rede maior do que essa? E aí eu imagino Pedro pregando ali na primeira pregação, em Atos, você pode ler, e à medida em que aquelas almas se convertem, eu penso comigo, a Bíblia não diz, mas a promessa de Jesus vindo na mente de Pedro, e ele, tá aí a rede. Quanto tempo se passou até que Pedro pudesse entender para onde o mestre estaria levando ele? Sai de um anonimato para ser protagonista da sua época. À medida que Pedro caminhava com Jesus, ele começou a ser conhecido. A ponto dele chegar diante das autoridades da época e eles olharem para Pedro e falar, como é? Quem é esse rapaz aí? Esse não é aquele pescadorzinho letrado ali? Mas como é que ele fala com tanta autoridade e sabedoria? Ei, quando a unção do Senhor vem sobre a sua vida, ela vem por um propósito e por uma finalidade. Pedro estava debaixo da sua função, por isso a autoridade de Deus o respaldava. Ei, você quer a autoridade e unção de Deus sobre a sua vida? Procure estar debaixo da sua função para aquilo na qual Ele te comandou a fazer. Conhece o apóstolo Paulo? Já é outro nível. Um cara estudado. Um cara que teria doutorado, talvez aqui nos nossos dias, pós. Um guardião da lei. Um assassino. E a especialidade dele era matar crente. Está aí o perfil, o profile do Paulo. Mas um dia, a caminho da cidade de Damasco, o rei Jesus vai ao encontro de Paulo. E a partir dali, a vida desse homem, ela toma uma outra significância, querido. Aquele a quem perseguia os crentes agora passa a ser um defensor do evangelho. Aquele alguém que açoitava os cristãos agora sofre por causa do evangelho. A missão de Paulo estava ali clara, porque Deus, o próprio Jesus, disse a ele, olha filhão, até hoje você matou, você perseguiu, mas a partir de agora você vai viver para o meu evangelho e vai saber sofrer por ele. Estava dentro do pacote
do propósito de Paulo sofrer pelo Evangelho. Paulo não vai pelos gentios não, porque você vai morrer. Se existe uma coisa em quando nós encontramos o nosso propósito em Deus, é a convicção. Nada é capaz de nos parar quando nós nos encontramos com a função ou o chamado de Deus para a nossa vida. Paulo não vai lá que eles vão matar vocês. Olha, rapaz, eu vou lá. Paulo, um grupo de filósofos está te chamando ali no Areópago para debater, e Paulo era sarcástico e vai falar para um monte de sábios sobre um Deus morto crucificado. E o povo fica de boca aberta, mas ali já não era Paulo apenas e a sua sabedoria, porque o próprio Paulo vai dizer que ele pegou aquilo que ele sabia, aquilo que era entendimento, e ele fez de esterco para que Cristo pudesse sobressair na vida dele. Convicção. A bem verdade é que muitos de nós hoje perdemos a nossa convicção. E é por isso que muitas vezes qualquer coisa é capaz de nos parar. Qualquer palavrinha um pouco mais áspera, qualquer resistência faz com que a gente trave. Não vou mais, não vou fazer isso. O pastor falou bravo comigo assim, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Ei, peça convicção ao Senhor. Porque Deus, Ele usa pessoas também para nos moldar, para tratar. Olha para a vida desses homens aqui. Depois que Jesus partiu, eles viviam em comunidade. Você já parou para ler uma briga em que teve entre Paulo e Pedro? O negócio foi brabo lá. Quebraram o pau mesmo. Mas os dois estavam convictos daquilo para qual eles foram chamados. Eles tinham um alvo, eles perseguiam um alvo, e nada podia parar. E eu particularmente sou fã desse homem chamado Paulo, porque a vida dele me encanta. E uma das maiores obras em que Paulo faz pelo Evangelho, ele está preso, querido. Mas ele diz, olha, eu estou entre as grades, mas o Evangelho está livre. Ou seja, essas prisões não podem deter, elas detêm o meu corpo. Mas o meu propósito, que é anunciar o Evangelho, ele está mais livre do que nunca. Ei, e vou te dizer uma coisa, os da casa de César mandam saudar vocês. Paulo já tinha convertido soldados na prisão. Talvez se fosse muitos de nós aqui, Deus, eu estou cumprindo o seu propósito e agora eu estou numa cadeia, que tribulação, Senhor, me tira daqui, Pai. No caso de Paulo, era o lugar onde ele estava para que o Evangelho pudesse correr às nações. Cartas foram escritas dali. Quando a gente encontra o nosso propósito e a nossa função no reino, a nossa própria vida, ela perde a sua significância. O que você está falando, pastor? Que não presta mais a minha vida? Não, não. É porque o propósito é maior do que a sua própria vida. O propósito se torna maior do que a sua própria vida. Você vai ver o apóstolo Paulo dizer, olha, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu fico fascinado porque ele vai despedir dos discípulos indo para Jerusalém e ele diz, olha, eu não sei se eu vou ver vocês mais. Ele sabia que ele ia morrer lá. Mas o propósito da vida de Paulo já estava maior do que a sua própria vida. Olha para a vida do apóstolo Pedro. O problema é que nós estamos vivendo a igreja contemporânea de Timóteo, quando Paulo alerta para Timóteo, olha Timóteo, nos últimos dias se levantarão homens avarentos, egoístas, presunçosos, que não suportariam as sãs doutrinas. Ei, suportar as sãs doutrinas não é carregar, é não aguentar ouvir o confronto de Deus. Quando Paulo está trazendo aquilo para Timóteo, ele está falando de gente de dentro da igreja, não é do mundo. Mas um egocentrismo tem tomado conta das nossas vidas e nós temos perdido o nosso alvo. Quantos de nós nos preocupamos com aquele que está do nosso lado? Quantos de nós paramos para fazer uma análise sobre as pessoas que estão à nossa volta?
nós gastamos mais tempo com nós, comigo, eu mesmo. E se precisar de um tempinho, eu um pouquinho mais. Porque a minha vida está muito corrida e eu não tenho tempo para nada. Eu. Precisamos estar direcionados ao nosso alvo, querido. Nós temos Jesus, muito bom. Mas qual é o alvo para o qual Ele te chamou? Os discípulos, eles tinham Jesus e eles foram preparados para uma finalidade. Se nós estamos aqui hoje, em 2019, sentados nessas cadeiras, ouvindo a mensagem do Evangelho, foi porque alguém lá atrás, há muito tempo atrás, negou a sua vida, negou as suas prioridades em prol de um chamado que se tornou maior do que a sua própria vida. Martin Luther King foi um homem sensacional. E a missão dele começa de uma coisa tão pequena. Ei, não esperem coisas grandes acontecerem para que você saia do seu lugar. Observem as oportunidades na qual Deus tem te dado para que o seu propósito possa entrar em ação. O propósito dele começou com algo que não tinha nada a ver. Com a mulher que estava sentada num ônibus e era negra. E daí começou todo aquele movimento que revolucionou esse país. O único cristão que tem um feriado nacional nos Estados Unidos, Martin Luther King. Mas aí disseram para ele, fala, cara, para porque vão te matar. Gente da próprio núcleo dele. Ele tem que sair da sua igreja, filho de pastor. O povo se revolta. A história vai contar que uma mulher negra tentou matá-lo, deu uma facada nele, ameaçavam a vida dos seus filhos e eles falavam, quem? Para porque você vai morrer. Ele disse, olha, esse propósito já se tornou maior do que eu. A minha vida já não tem tanta significância diante disso. E aí você conhece a história. Mas é alguém que entendeu o projeto e a função para a qual o Deus chamou. Qual é o seu propósito, querido? Ah, pastor, eu tinha um projeto que eu achava que eu ia pelas nações e que eu ia, mas eu já não sei mais, eu não tenho certeza disso. É muito bom perder algumas certezas. O problema é não acostumarmos a viver de incertezas. Isso é natural na nossa caminhada. Mas você tem saído do seu lugar. Você tem ido em direção ao alvo. Você só é capaz de alcançar o alvo se você estiver com Jesus ao seu lado. Com esse arqueiro que te direciona ao alvo. A flecha por si só não tem como chegar ao seu destino, mas na mão desse arqueiro, ele é capaz de direcionar você a acertar o seu alvo. Você foi chamado para uma finalidade. É verdade que na nossa caminhada muitas convicções ou muitas coisas que nós achamos, elas vão ficando para trás. E outras vão acontecendo. Porque a revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Deus, ele não vai descortinar tudo de uma vez, que eu acho que a gente nem suportaria. Mas ela vai acontecendo à medida que nós vamos caminhando. Então, à medida que você se aproxima do Pai, Ele vai abrindo uma nova janela para você. À medida que você chega próximo daquela janela e o Pai está próximo de você, a outra janela é aberta. O importante é que você não fique parado onde você está. Qual é o seu alvo, querido? E aí, vindo para cá, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, porque talvez eu terminaria a mensagem de uma outra forma. E é uma das perguntas na qual eu tenho me feito nesses dias. Deus, qual é o teu propósito em minha vida? Pregar, pastorear. Nós estamos em função e é importante você estar em função, mas é fundamental você saber para aquilo que você foi chamado.
É uma pergunta que tem mexido comigo. E aí eu me lembrei lá atrás, enquanto era ministro de louvor em New Jersey, e aí me foi dada a oportunidade de liderar a juventude daquela igreja. E aí eu continuei liderando os dois. Em um determinado ponto sentei com o meu pastor e eu falei, olha, se eu tiver que escolher hoje entre a adoração, o ministério de louvor e a juventude, eu estou com a juventude. A música é a minha paixão. A música é algo que está dentro de mim. Mas Deus começava a me direcionar para o seu propósito. A música sempre vai ser uma ferramenta, e a Kátia disse uma vez isso para mim, eu nunca vou me esquecer. A música será sempre a sua ferramenta. E é o que eu tenho dito, por onde eu tenho passado para os músicos. Não limite o chamado de Deus atrás de um instrumento, ele tem coisa muito maior para você. Muito maior. O seu instrumento será a sua ferramenta, mas o propósito de Deus vai muito além disso. E aí eu comecei a me lembrar disso. E aí me lembrei outro dia que eu estava aqui atrás, acabei de ministrar a palavra, e a irmã Marilyn veio até mim e falou, olha, se prepare, pastor, invista, porque Deus vai começar a usar você na palavra. E aí eu comecei a me desmanchar, porque era uma pergunta que eu tenho feito para Deus nesses dias, Deus, qual é a finalidade para a qual o Senhor tem me chamado? Eu sei que tem muito mais, mas eu preciso ter a certeza que tenho caminhado na direção. Sabe por quê? Porque quando você caminha em função daquilo que você foi chamado, há uma satisfação enorme no nosso coração. Não há peso, não há carga, porque você faz aquilo que você ama. Pergunta para o pastor Vanderlei se ele teria outra coisa para fazer a não ser pastorear. Você olha para o pastor e você já vê esse pastorzão que a galera ama. Pastor, você voltou. Deus o chamou para uma finalidade. E isso o completa e nos completa. A pergunta é: qual é o seu propósito? Já ouviu a voz de Deus? Tem convicção suficiente a ponto de colocar a sua vida em segundo plano? Não, pastor, ainda não. Ei, fique tranquilo, você não está sozinho nesse barco. Pastor, eu quero encontrar o propósito de Deus. A primeira pergunta que eu faria para você é: você já encontrou Jesus? Não, ainda não. Então tá, vamos para o primeiro alvo, filhão. Se encontre com ele nessa manhã. O pastor, não, eu já encontrei Jesus. Bacana, acertou o seu primeiro alvo. Quer encontrar a sua chamada, os seus outros alvos? Corra para os braços dele. Vá para o lugar secreto. Porque começou no jardim, mas foi para um quarto. E do quarto para as nações. Mas o quarto precisa existir nas nossas vidas. O lugar de intimidade, ele precisa ser algo presente na nossa caminhada cristã. É onde nós podemos ser quem de fato nós somos. Você pode dizer que você é aquilo que você é na frente de todo mundo, mas na hora que você fecha o seu quarto, em que tranca a sua porta, que não tem ninguém lá, aí você se encontra com aquilo que de fato você é. E é aí em que Deus abençoa. Porque não há máscaras. Não tem como esconder. Ali você pode gritar, ali você pode chorar, ali você pode espernear. E o teu pai, ele te entende. Mas o quarto precisa fazer parte da nossa vida. Pastor, eu preciso colocar em prática essa ação de ter esse quarto, esse momento. Você também não está só nessa, campeão. É um desafio para todos nós. Mas eu espelho fulano que fala que fica 5, 10 horas orando, pastor. Eu queria ser como ele, filho. Vai com calma, vai devagar. Começa com o seu quarto ali com 15, 20 minutos. E faça disso um hábito, e aí você vai crescendo. E à medida que você for crescendo, o Espírito Santo vai revelando para você as coisas maiores. Mas vai devagar. Olha para Cristo. E aí eu termino lendo com você. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim,
não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Paulo está querendo dizer, olha, eu preciso deixar para trás as coisas que ficaram no passado. Ou seja, eu preciso me desprender do passado, porque muitas vezes o nosso passado tem a intenção de nos segurar, de nos amarrar, de nos impedir de caminhar. Ei, Paulo viveu momentos bons no passado, mas também sofreu muito. Mas agora ele está dizendo, eu preciso deixar as coisas que para trás ficam, porque eu tenho um alvo a ser prosseguido, eu tenho um alvo na direção a qual eu estou caminhando. Quem sabe você estava caminhando um dia e alguma coisa te parou, e é isso que tem deixado você travado. Isso feriu a sua alma, não sei. Mas Deus nos chama nessa manhã para seguirmos em direção ao alvo. Paulo tinha um objetivo que era alcançar a vida eterna em Cristo. E ele sabia que isso aconteceria. Mas ele disse, Deus me chamou também para as outras coisas. Enquanto eu não o encontro com Ele no mundo, no plano celestial, nos ares, eu tenho um alvo a ser alcançado, que é cumprir a vontade de Deus na minha vida. É trazer outros a escutarem o Evangelho. Aquilo que mudou e transformou a minha essência é capaz de acontecer na vida dos outros. Então eu não posso conter isso para mim. Eu preciso levar ele, custe o que custar. A mensagem do Evangelho é responsabilidade nossa, da igreja. Igreja não são essas paredes. A igreja é você. A igreja sou eu. Qual é o tipo de igreja que nós temos levantado nesses dias? Aquela que mal consegue olhar para o seu umbigo. Filipenses, Paulo vai dizer, olha, se afaste daqueles presunçosos que simplesmente estão preocupados com o seu estômago, com aquilo que eles podem ingerir. Eles estão negando a cruz, sai fora deles, se afaste deles. E aí eu olho para o nosso contexto em 2019 e enxergo quanto consumidorismo tem se estabelecido dentro das igrejas. Já não são servos, são consumidores que vêm aos templos para consumir alguma coisa. Quando você entende a sua função, você está pronto a servir. Consumir é um outro plano. Deus nos chamou para sermos servos, não consumidores. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a muitos. Mas estão os consumidores. E aí a gente olha para Apocalipse e olha para as igrejas. Olha para a igreja de Sardes. Tu tem fama de que está viva, sabe? Quem olha para você do lado de fora está achando que você está, ó. Mas eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Eu sou aquele que tem autoridade e eu vejo as tuas obras. Tu tem fama de que está viva, mas tu está morta. É dura a palavra, mas é para uma igreja que abandonou as suas obras. Mas aí ele derrama a graça dele e fala, olha, arrependei-vos, para que eu não possa vir contra vocês como um ladrão. E aí João vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas um Deus que veio para te trazer vida. Querido, não sei onde você se encontra. O que eu sei nessa manhã é que Deus te chama para sair desse lugar, dessa cadeira, e viver aquilo que Ele escreveu para você. O que Ele escreveu para você é para você. Você é único. Você é único.
Os talentos e os dons que tem na sua vida, eles são exclusivos para você desempenhar uma função. Pedro era pescador, deixou de pescar peixe e passou a pescar homens. Paulo era um defensor do sistema religioso, deixou de defender o sistema religioso e passou a defender agora Cristo e o Evangelho. O propósito mudou. As funções, os talentos continuaram sendo os mesmos. Ei, Deus não tem te dado nada para que você guarde. Não. Já é tempo de nós colocarmos para fora os dons e os talentos que Ele tem nos dado. Você tem Jesus na sua vida, Ele é o centro, foi o alvo na qual você alcançou. Se prepare para o próximo alvo que virá. Deus tem um chamado para nós, que é trazermos o mundo a conhecer a Cristo através de cada um de nós. Existem lugares onde o pastor Vanderlei não pode chegar, mas você é capaz de chegar. A sua linguagem, o seu modo de ser. Você está esperando o quê? Vai ficar aí perseguindo o quê? Persiga o alvo, que é Cristo Jesus. Se coloque de pé, querido. Aleluia. Feche os teus olhos por alguns minutos. Fale com o Senhor Jesus aí no lugar onde você está e diga: Senhor, eu quero ir para perto de Ti, leva-me a esse lugar secreto, porque eu preciso encontrar a minha função, o meu chamado, o meu propósito. Eu não quero simplesmente existir, mas eu quero viver uma vida em Ti. Senhor, restaura os sonhos que ficaram aterrados, soterrados. Ah, Pai, anos atrás eu era alguém que ministrava, era alguém que servia com tanto amor, com tanta gratidão, mas o Senhor sabe o que aconteceu e me tirou desse